A flor da vida é um símbolo esotérico egípcio que descreve a geometria sagrada que deu lugar ao universo e que determina os processos naturais, como a mitose ou o movimento dos sóis e dos planetas. Uma forma que conceitua a vida como um processo no tempo. A forma que contém os ritmos, as horas, os dias, os meses, os movimentos dos corpos celestes, durante os quais a ideia toma forma, a semente germina. A flor da vida representa o momento em que Deus ativa a sua vontade, quando desperta a sua consciência para animar o universo, quando abandona o estado de repouso, de não ego, de não ser, de vazio e de escuridão. É o momento em que Atum-Ra, o Deus não manifesto, se transforma em Ptah, o Deus criador do que existe. O Fiat Lux, o momento em que nasce a flor da vida e tudo inicia a sua primeira volta. Para os egípcios, os movimentos de Deus começam num ponto conceitual, o olho de Horus, de onde surge a flor da vida, cujo fruto é o universo, a criação. O ponto é referência para saber que existe o movimento. Nele começa a sua geometria sagrada. Dali, Deus cria o primeiro espaço virtual do universo. Faz isso projetando-se para fora, como um ponto que avança repetindo-se, formando uma linha reta, a forma masculina. É o Deus Pai que manifesta sua energia e sabedoria. Sua vontade ativa é transformada por Deus Mãe, a substância infinita, que gera em seu interior uma resposta, o Deus Filho, que regressa com a percepção de um plano virtual reconhecido. Assim, os egípcios entendem a Trindade como um processo simultâneo, equilátero, de dados enviados, recebidos e conscientizados. Por isso, o triângulo equilátero é a base do tetraedro, o primeiro sólido puro, forma primária, masculina de tudo que foi criado. O processo se multiplica no tempo e no espaço, para frente, para trás, para cima e para baixo, à direita e à esquerda. Assim, Deus gera um espaço virtual autorreferente. Simultaneamente, ao girar esse volume percebido ao redor do ponto de partida, constrói-se o princípio feminino, a esfera. Um espaço passivo, sem tensões, com todos os seus pontos ligados ao centro, ao olho de Horus. A esfera é a placenta que contém tudo, a substância de todas as formas e volumes. É uma expressão de unidade, de totalidade e de integridade. Nenhum dos pontos da superfície é mais importante que o outro, e chega-se a todos da mesma forma, desde o seu centro de força e energia que os origina. Átomos, células, sementes, planetas e sóis, todos fazem eco a essa forma de unidade e potencialidade. A primeira esfera virtual contém os 5 modelos de poliedros regulares, sólidos com todos os seus lados e ângulos iguais, chamados de sólidos platônicos, em homenagem a Platão, que aprendeu a flor da vida com mestres egípcios. São a base, os tijolos com os quais todo o universo foi construído. Simbolizavam os 5 elementos da natureza: o fogo, a terra, o ar, o espírito ou éter e a água.
Assim Deus compreendeu, criou e percebeu, desde seu centro de força e energia, o primeiro espaço finito, que simboliza a Terra dentro do espaço infinito, o céu. A Bíblia nos conta que no início Deus criou o céu e a terra. A terra era informe e vazia. As trevas cobriam a superfície do abismo, e o Espírito de Deus se movia entre as águas. Realiza então o seu primeiro movimento, deslocando-se desde o centro da primeira esfera conhecida até chegar à sua margem, a membrana ou perímetro do espaço. Desde esse novo ponto central, se repetem os movimentos que já conhecemos, gerando-se assim outra esfera. Na interseção das duas esferas iguais, gera-se a forma mais importante das já existentes. É a chamada Vesica Piscis e simboliza o Verbo Divino. Os egípcios acreditavam que de seu interior surgiram os números, os 7 sons fundamentais, as letras e toda a sabedoria da criação. Tem a mesma forma do olho e da boca humanos. Em seu interior, cabem exatamente 2 triângulos equiláteros que, ao estarem contidos num retângulo, são a base da proporção áurea, a divina proporção. Essa proporção foi utilizada em todos os seus templos, como no Osirion, para relacionar as 3 dimensões entre si e estas com a natureza. Daí derivam todas as relações matemáticas fundamentais e os números importantes como Φ e Π. Simboliza também a visão compartilhada, o entendimento mútuo entre indivíduos iguais, terra comum. O Vesica Piscis é o espaço compartilhado, a interseção entre a esfera inicial e a nova, gerada da sua borda. A partir dessa nova esfera conhecida, repetem-se sucessivamente os movimentos em direção à borda exterior, para gerar outra esfera. Cada uma delas é uma nova dimensão, um novo som na escala musical, uma nova cor na escala cromática. Assim vão se construindo 4 esferas, 5 esferas, 6 esferas, e nesse momento se chega à 7ª e última esfera, com a qual se encerra o primeiro ciclo e se completa a semente da vida. Sete esferas, 7 dias da criação, 7 notas musicais, 7 cores espectrais. O coração tem 7 capas de músculos, 7 chakras, 7 sistemas de glândulas endócrinas. Esse padrão geométrico se repete infinitamente, é a base de tudo que existe, e seguindo, a natureza faz crescer as flores, constrói 1, 2, 4, 8 células primárias, o corpo humano ou as galáxias. Ao expandir-se como uma eterna espiral, vai gerando novas esferas, e na terceira volta completam-se as 19 esferas que formam a flor da vida. Este padrão geométrico toma a forma de uma flor e é ao mesmo tempo um processo eterno. Contém as harmonias musicais, as escalas de luz, os padrões de crescimento dos tecidos vivos. Cada esfera tem a mesma potência de desenvolvimento que a esfera original, dando assim à flor da vida lugar ao fruto da vida que gera sua própria flor. Cada esfera guarda em seu interior os 5 sólidos platônicos, a união da energia masculina e feminina, a reta e a curva, as 2 matrizes geométricas que são a base da realidade existente.
Os sólidos platônicos equiangulares e equiláteros conectam os centros de todas as esferas. Assim aparece o tetraedro, o cubo, o octaedro, o icosaedro e o dodecaedro. São símbolos da inseparável relação entre as partes e a totalidade. Formam um princípio de unidade para toda a geometria das formas existentes, apesar de sua diversidade. Padrões, formas e estruturas que existem na natureza, da menor partícula a expressões reconhecíveis ao olho humano até o imenso universo. Tudo segue um arquétipo geométrico que nos revela a natureza de cada forma. A flor da vida revela que tudo está conectado, é inseparável e único. Nos lembra a nossa relação com a totalidade e nos permite compreender as bases sagradas de toda a criação. Com ela, os sacerdotes da escola de Horus ensinavam o respirar da totalidade, o que é Deus e como diversifica a sua consciência através da nossa vida. Quinta parte. Saqqara, o complexo de cristal. Complexo de Saqqara. Saqqara é a primeira manifestação do avançado conhecimento dos sacerdotes da escola de mistérios Olho de Horus, cujas ruínas existem até hoje. Neste local foi construída a primeira pirâmide da Terra depois do dilúvio. Também foram usados pela primeira vez blocos modulares de pedra para a construção de um edifício. Nas paredes, esculpiram hieroglifos com os primeiros textos religiosos da história. Neste local foi construído um enorme complexo subterrâneo de 12 pavimentos, com câmaras e galerias decoradas com os primeiros azulejos de cerâmica criados pelo homem. Nessas câmaras subterrâneas, encontrou-se mais de 40 mil urnas, tigelas e vasos de alabastro. Qual era a utilidade de tudo isto? Por que construir com tanto esforço túneis, câmaras e salões 30 metros abaixo do solo? Como iluminaram estes espaços para fazerem o complexo desenho cerâmico nos muros? Por que as construções são volumes maciços de pedra sem nenhuma utilidade aparente? O que uma sociedade de cerca de 4 milhões de pessoas podia ganhar ao cortar e deslocar mais de 1 milhão de toneladas de pedra para construir este complexo que surpreende pela sua refinada arquitetura? Qual o objetivo de um trabalho tão elaborado de esculturas em pedra, colunas, baixos relevos e detalhes arquitetônicos refinados num edifício que não tinha nada em seu interior? Como explicar a utilização de uma avançada tecnologia com algo tão inexplicável racionalmente? Saqqara é um dos maiores mistérios do Egito. Sua história nos revela as mais incríveis respostas. A começar pelo fabuloso personagem que a desenhou e dirigiu sua construção. O arquiteto Imhotep
cujo nome significa o sábio que vem em paz, sumo sacerdote da escola de mistérios Olho de Horus, tem um lugar de destaque na história da humanidade. Ele foi primeiro-ministro, vizir e chanceler do faraó Djoser, que reinou na terceira dinastia em torno do ano 2800 a.C. Imhotep nasceu no dia 31 de maio. Seu pai era o arquiteto Khanofer e sua mãe Creduonk. Algumas poucas estatuetas o retratam como uma pessoa simples, usando roupas sóbrias como as de um monge. Ele foi o pai da arquitetura, passando de trabalhos com madeira e barro a trabalhos com blocos modulares de pedra. Desenhou também as primeiras colunas esculpidas no formato de flores de lótus nos capitéis. Os mais refinados detalhes arquitetônicos e a harmonia de Saqqara destacam a sua grande maestria. Ele foi o primeiro filósofo da história da humanidade. Dedicou-se a analisar conceitos fundamentais como espaço, tempo, volume, a natureza das doenças, a existência de Deus e a imortalidade. Ele representa a base conceitual da civilização egípcia, como o movimento da consciência em direção a Ma'at, à justiça, ao correto, à harmonia e ao equilíbrio. Segundo Platão, a história sobre Atlântida que foi contada a Solon pelos sacerdotes egípcios é da época de Imhotep. Astrólogo e astrônomo, ele criou o primeiro registro sistemático da abóbada celeste. Deixou-nos os primeiros mapas das constelações. Demonstrou o seu conhecimento dos equinócios ao usar as mudanças de era para determinar as etapas da revelação no desenvolvimento espiritual da civilização egípcia. Mas foram as qualidades de Imhotep como médico que o converteram em um semideus. Apenas 50 anos após a sua morte, o faraó Miquerinos lhe dedicou um templo que se tornou um lugar de peregrinações e de curas milagrosas. Os gregos que estudaram no Egito e que mudaram os nomes de todo mundo o chamaram de Asclépios ou Esculápio para marcar os seus feitos como médico. Também o chamaram de Hermes Trismegistus, 3 vezes grande, por suas qualidades como filósofo e físico, já que revelou as bases de como o universo funcionava. Imhotep foi o primeiro a compilar informações sobre como diagnosticar e curar muitas doenças. O caduceu, que hoje é símbolo da sociedade médica, era a vara de poder de Imhotep. Com ela, media a quantidade de energia vital que um ser humano processa em seu interior. Desta forma, sabia qual dos centros energéticos ou chakras utilizar para captar e processar a energia vital, bem como identificar onde existiam desequilíbrios celulares eletromagnéticos. Ele curava elevando a frequência vibratória da aura, ou campo eletromagnético da pessoa. Isto restabelecia o equilíbrio dos chakras, permitindo que voltassem a fornecer a energia vital necessária aos órgãos afetados, a verdadeira causa de todas as doenças. O caduceu tem 2 serpentes que se cruzam sobre os 7 chakras. Os centros nervosos sobre a coluna vertebral que captam e distribuem a energia. Simbolizam as 2 polaridades de carga elétrica e movimentos opostos, que dão lugar ao universo dual. Em seu centro, há uma coluna formada por pares de partículas com cargas opostas que se neutralizam e equilibram, a única maneira de se chegar à iluminação. Representa a Kundalini, a força vital que sobe através da coluna vertebral. Quando este conhecimento desapareceu, a sua forma se conservou como símbolo para a cura. Através de experiências que utilizam sua forma como uma bobina elétrica, tem-se descoberto que ela possui características misteriosas.
Quando se aplica uma corrente elétrica, não se detecta nenhum campo de força, embora os seus efeitos sejam comprovados, pois é gerada uma ressonância em todas as frequências e longitudes de ondas. Pode ser usado como emissor e receptor de sinais radioelétricos, como se emitisse raios laser. O papiro médico Ebers mostra a maneira como Imhotep misturava a magia com a medicina. Suas fórmulas e remédios estão cheios de rezas e encantamentos, pois ele acreditava que a medicina não curaria sem que recebesse poder através da energia da palavra. Seus textos e ensinamentos passaram secretamente de geração em geração durante milênios. São a base dos conhecimentos gnóstico, templário, Illuminatis, Rosa-Cruz e maçom. Os gregos os chamavam de princípios herméticos. Imhotep deixou para a posteridade vários papiros e textos. Um deles, o Kybalion, fala dos 7 princípios fundamentais do universo. Neste texto, afirma que o universo existe na mente de Deus, que cada homem é único com os seus pensamentos, com a capacidade de pensar individualmente, e que a realidade é um grande sistema, onde todas as coisas têm consciência e estão interligadas. Imhotep foi um mestre do conhecimento. Ensinou a escrita hieroglífica e produziu vários textos em pedra, produzindo os primeiros textos religiosos da história. Por isto, é associado com Thoth, o éter ou princípio divino, simbolizado através de um corpo humano com cabeça de íbis, que representa o Verbo divino, o Criador da palavra. Não há dúvidas de que Imhotep foi um ser especial e, com o passar dos anos, ele se tornou um mito, associado ao divino. A ele foram atribuídos diversos nomes como Thoth, Mercúrio, Quetzalcoatl, Esculápio e Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande. O termo hermético se converteu em sinônimo de sabedoria secreta. A mesma sabedoria que uma vez esteve nas mentes dos sacerdotes do Olho de Horus, dos quais um dos primeiros sumos sacerdotes foi Imhotep, o sábio que vem em paz. Foi Imhotep quem decidiu onde se construiria Saqqara para suas misteriosas finalidades. Está situada na área entre 31 e 32 graus de longitude leste e 29 e 32 graus latitude norte, a única área no Egito na qual se construiriam pirâmides nos 400 anos seguintes. Uma zona desértica a 14 quilômetros ao sul do Cairo, ao lado de Mênfis, a desaparecida capital do Egito. Em Meidum, Hawara e Elahum estão as que ficam mais ao sul, e em Abu Hawash, a pirâmide que está mais ao norte. Foram construídas sobre uma plataforma de pedra que vai até Giza, 50 metros acima do nível do rio. Assim, garantia que o nível das águas não inundasse os trabalhos subterrâneos que havia planejado. Em uma zona onde existem outras 8 pirâmides menores, construídas nas dinastias 4, 5 e 6. Saqqara fica exatamente sobre um dos nódulos principais da rede eletromagnética do planeta, onde melhor se pode utilizar a força de sua energia telúrica para fazer vibrar uma grande massa de pedra. Nesta área ocorrem os efeitos eletromagnéticos naturais mais poderosos do planeta. Aí está localizado um de seus chakras. Aí também passa a corrente telúrica, a carga terra negativa que leva sua energia vital. Este é um local de confluência maior das chamadas linhas-lei, perfeito para que um grande volume de pedra, com alto conteúdo de cristais de quartzo, ao vibrar, produza energia estática negativa devido à fricção de suas moléculas.
A atmosfera está carregada com 500 volts de corrente positiva por metro quadrado, 5 vezes o normal. É um ponto de poder no planeta, que aumenta os efeitos energéticos da pirâmide que Imhotep construiu. Esta localização de Saqqara era fundamental para poder utilizar a pirâmide como um condensador elétrico que captava, como uma antena, a energia positiva da atmosfera nos cristais de quartzo das louças de granito que uma vez cobriram sua parte exterior. Saqqara significa o que abre e guia no caminho. Seu símbolo é o chacal, que guia os perdidos no deserto até levá-los às terras cultivadas, até as terras do homem civilizado. Ao longe, a primeira que se via era a Pirâmide Branca, rodeada por uma grande muralha, a primeira construída em blocos de granito cortado em sofisticados baixos relevos e umbrais. Uma obra muito mais complicada que a própria pirâmide. 130 mil toneladas de granito formavam um muro de pedra alto e especial que rodeava os 15 hectares do complexo, protegendo-o do caos exterior e atribuindo-lhe uma forma retangular, ajustada exatamente na direção cardial norte-sul, paralela ao curso do Nilo. O muro tinha 10 metros de altura, o que representa aproximadamente 4 andares de um edifício moderno. 550 metros de comprimento, 5 quarteirões e meio em linha reta de norte a sul, e a metade exata desta distância, 275 metros de largura, de leste a oeste. O muro é o primeiro componente da máquina quântica desenhada por Imhotep em Saqqara. Todo o complexo era como um grande circuito eletrônico, só que em pedra e em maior escala. O muro funcionava como um cordão eletromagnético que isolava o complexo, fechando e protegendo todo o circuito. Para cumprir este objetivo, não são necessários cabos elétricos, apenas que as moléculas do material que lhe dão forma tenham um alto conteúdo de cristais de quartzo. O granito de Tura, local muito próximo de Saqqara, tem um grande conteúdo de quartzo. O quartzo organiza as suas moléculas em tetraedros, uma das 5 formas básicas das quais a matéria é constituída, os chamados sólidos platônicos. Ao vibrar com o planeta, os tetraedros se friccionam entre si, produzindo uma carga elétrica. Os 85 mil metros cúbicos do muro de granito continham uma enorme quantidade de cristais de quartzo que geravam um poderoso campo de força, uma onda radioelétrica constante. O muro é parte integral de um complexo captador de energia eletromagnética, cujo coração estava na pirâmide escalonada que, com os seus 66 metros de altura, dominava o complexo. A forma do muro era surpreendente. Entrava e saía de forma regular, gerando pórticos em intervalos constantes. Baixos relevos verticais marcavam os pórticos, que embelezavam e regularizavam o conjunto, produzindo uma sensação de harmonia com um estilo arquitetônico quase ultramoderno. Desde a sua parte superior até as entradas, as quais se subia através de escadas, se via a paisagem de muitos quilômetros em todas as direções, bem como a impressionante vista da pirâmide escalonada.
Não só foi a primeira construção monumental construída em pedra talhada pelo homem, mas tem uma série de detalhes arquitetônicos que indicam uma maestria e um conhecimento que nunca foram superados em todo o desenvolvimento posterior àquela civilização. 15 pórticos iguais escondiam o único que tinha uma porta verdadeira, localizado em uma esquina a sudeste do enorme retângulo. Constituía-se de um estreito corredor de acesso que só permitia a entrada de um visitante por vez. O caminho da perfeição espiritual é individual e intransferível. Ninguém pode evoluir por outra pessoa. Por isto, em Saqqara, só entrava uma pessoa de cada vez. Um muro tão alto, com 14 portões falsos e apenas um verdadeiro, numa entrada tão estreita que parecia haver sido construído com propósitos de defesa. No entanto, Saqqara nunca teve uma porta em sua única entrada. A tecnologia aplicada restringia o acesso aos seres com mentes primárias, os que tinham um campo elétrico pessoal carregado negativamente. Desde o comprido corredor, logo abaixo do muro e ao longo de toda a galeria das 48 colunas, existia um campo de força poderoso que ampliava os sentimentos do visitante. Se existisse ódio, medo ou insegurança em seus corações, sua própria angústia ampliada impedia que penetrassem no complexo. Apenas os puros de coração podiam entrar em Saqqara quando o complexo e a escola de mistérios Olho de Horus funcionavam naquele local. A imponente galeria tem 48 colunas. Sua forma esotérica é a mesma do DNA humano. 20 pares de colunas estreitamente unidas a seus muros, dispostas no sentido em que caminha o Sol sobre o feixe de avanço da energia, a espiral da molécula. 4 pares de colunas no salão transversal ao final da sequência simbolizavam a capacidade adicional de armazenar, analisar e processar informações, o que diferencia o ser humano do animal. As colunas totalmente modulares e com 7 metros de altura estavam dispostas seguindo uma série de princípios arquitetônicos que se repetiriam milhares de anos depois no Partenon. Cada coluna tinha a forma de um papiro. O cilindro tinha uma ligeira convexidade e se estreitava em sua parte superior, acentuando a verticalidade para enganar a visão. Sem esse truque, se veriam curvas sob um ângulo distante. O restaurador de Saqqara, Jean-Philippe Loé, também descobriu que na profundidade da galeria, as colunas mais distantes estavam ligeiramente distanciadas entre si, aumentando a perspectiva e produzindo a sensação de que a galeria era maior. Ao atravessar a galeria, chega-se ao salão transversal das 8 colunas, unidas entre si por módulos de pedra que marcam a saída ao grande pátio das serpentes, em cujo lado norte brilhava a esplêndida pirâmide escalonada. O pátio estava originalmente delimitado por altos muros com intrincados baixos relevos. Formava nichos com uma forma que simboliza uma porta e que, posteriormente, apareceria nos muros de todas as tumbas egípcias.